que está na minha casa, o sacerdote não está usando ele da forma correta. Foi isso aí. Ezequiel cresce, Ezequiel chega agora no ano 605, 606. E no ano 606, Ezequiel está vendo Jeremias pregando por Jerusalém desde o seu nascimento, ele já pregava, porque quem conhece sabe que Jeremias começa o ministério em 636. Ou seja, depois que ele começa o seu ministério, 5 anos depois, nasce o profeta Ezequiel. Foi muito bem, Ezequiel começa a estudar, Ezequiel começa a formar, e no ano da sua formação, no ano 605 a.C., diz a Bíblia que uma tropa dos caldeus entrou em Jerusalém e levou cativo todos os jovens da realeza, todos os príncipes, todos os nobres, todos os garotos que estavam ali em Jerusalém, foram transportados para a Babilônia. Quando nós lemos Daniel, capítulo de número 1, a Bíblia diz que Nabucodonosor reúne toda aquela massa, toda aquela juventude que chegara agora em Babilônia e disseram para ele: olha, eles vão ficar 3 anos comendo da minha alimentação e vocês vão servir aqui comigo no meu reino. Vocês vão trabalhar para mim, vocês vão trabalhar dentro do meu palácio. Pois bem, a Bíblia Sagrada diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, melhor Darias, Ananias e Israel, e também agora o próprio Daniel, eles decidem não se contaminar. E eu imagino comigo, aonde estava Ezequiel nesse momento? Se Ezequiel estava junto com eles no mesmo período em que a proposta foi feita. Ezequiel não aparece, mas Ezequiel também não vai blasfemar o nome do Senhor. Aleluia, porque às vezes, irmãos, o importante não é nem aparecer, porque Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, que o mundo, pois, os considera herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Se você analisa aqui no livro grego, você vai entender que Paulo considerava a igreja como se a igreja fosse uma embarcação. E quando você volta ao tempo de Paulo para entender como era uma embarcação naquela época, era levada através dos remos. Nem sempre quem remava aparecia. Quem aparecia? Era o piloto que estava controlando a direção da embarcação. Mas quem fazia a embarcação mover-se de um ponto para o outro eram os remadores. Olha aí, e agora, Ezequiel, depois de alguns anos ali em Babilônia, imagina o coração de Ezequiel, porque enfim os seus sonhos foram frustrados. Em casa o velho cozinho chorava. Por quê? Porque perdeu o futuro sacerdote da família. Olha o que acontece quando que nós planejamos vai embora. Irmão, eu não quero falar sobre esse caso. Olha o que acontece quando os nossos projetos vão embora. Ezequiel chega na Babilônia e todos nós conhecemos que não tinha rio que cortava a Babilônia, do leste Tigre, do oeste Eufrates, e Babilônia estava no meio da Mesopotâmia, então não tinha nenhum rio que cortava a Babilônia. Então foi preciso fazer um canal para trazer a água do Eufrates até dentro de Babilônia, para que houvesse a irrigação das suas plantações. Então o que acontece? Com um investimento grande, sabe o que Ezequiel vai fazer? Quando você lê o capítulo 2, você vai ver que ele estava assentado às margens do rio Quebar. Na verdade não era um rio, na verdade era um canal
De repente as lágrimas começam a descer no rosto de Ezequiel. Quem pode sentar aqui, pastor, antes para mim? Ezequiel fora da casa de quem está entristecido, chorando, preocupado. Essa é a cena de Deus. Um Ezequiel que está sentado às margens do Quebar. Ao redor dele, diz no capítulo 1, que havia os anciões de Jerusalém, que até esse tempo então já tinha chegado, porque já não estamos mais no ano 605, mais 559. Ezequiel está sentado às lágrimas e está lá. Lá no céu Deus percebe que Ezequiel está buscando a resposta. Lá no céu Deus percebe que Ezequiel está em profunda tristeza. Quando entramos em profunda tristeza, nós então começamos a ter reações psicossomáticas e tem psicologia, sabe o que é isso? Porque você não tem motivo mais para alegar. Você ri quando todo mundo chora. Você chora quando todo mundo ri. Esse problema de mulher do fluxo de sangue. Dizendo assim que Ezequiel está com a cabeça baixa, é triste. E Deus para livrar Ezequiel da depressão, o Senhor chega para Ezequiel e diz assim: não levanta para ela, diz o homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Ezequiel está tão triste, está escrito no capítulo 2. Ezequiel está tão triste, igreja, que Ezequiel não quer ficar de pé, não tem mais força para levantar. Ezequiel está capivado, Ezequiel está lá embaixo, Ezequiel está na cinta e não tem mais força para levantar. Então diz a Bíblia: e entrou em mim o Espírito do Senhor e me fez ficar de pé. Irmãos, olha o que acontece. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor entrou em Ezequiel e diz, e a Bíblia diz, e ele me fez. Aí a Bíblia, no entanto, agora vai dizer que Ezequiel começa a receber de Deus visões. Aí nós caminhamos do capítulo 2 ao capítulo 33 e estamos no capítulo 33. Ezequiel está falando aqui, talvez você nunca ouviu alguém pregar sobre isso. Olha no capítulo 37, o versículo 1 ele vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Não é você que vai, é a mão dele. Agora escute que eu vou falar algo muito sério, muito importante para a nossa vida cristã. Amém? Olha o que Ezequiel vai dizer: veio sobre mim, diga, a mão do Senhor. Veio sobre Ezequiel. Diz, senhora, veio sobre Ezequiel. Irmãos, quando nós vamos procurar um aprofundamento na Bíblia Sagrada, quando vamos tentar entender algumas coisas da Bíblia, porque nem tudo que está escrito de fato é. Entende? Então Ezequiel agora está falando algo que me intriga. Ezequiel está dizendo assim: veio sobre mim a mão do Senhor. E quando é que Deus tem mão? Para me entender isso, irmão, em recursos teológicos, você vai ver lá quando vai estudar hermenêutica, para ter um esforço texto, uma compreensão do que o texto está dizendo. Você vai encontrar ali alguma coisa chamada exegese. E se exegese, você vai procurar o que isso significa. Então, a exegese é o nome dado a todo aquele caminho que você faz para buscar o resultado daquilo que você está. É você pegar uma laranja e espremer. A exegese está no espremer a laranja. Então, irmãos, de
homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Irmãos, quando isso é escrito, já a população cresceu e o universo já existe há muito tempo, já há filósofos, já há cientistas, já há físicos, há tudo quanto é tipo de pessoas estudando, tentando descobrir a fundação do mundo. Então alguém que vai escrever Moisés, alguém chega para Moisés e diz que jeito que Deus fez o homem. Moisés precisava de dar uma resposta convencente para o povo. Então Moisés diz, mas no primeiro dia criou os céus e a terra. Segundo dia, Moisés começa a estabelecer coisas. Aí Moisés diz assim, olha, Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Por que Deus nos fez se nós somos a imagem de Deus? Sabe por quê? Para nós entendermos quem Deus é. Aí isso é uma linguagem antropomórfica. Quando você vê isso, então você vai ver que Deus tem emoções, Deus não tem emoções. Nós acreditamos que Ele tem emoções. A Bíblia diz que Ele tem emoções por causa dessa linguagem. Por quê? Nós precisamos ter uma ideia de quem Deus é formado. Como é Deus? Será que é um sol brilhante, fulgurando na eternidade? Então, para que isso entre na sua cabeça e você e nós venhamos entender quem é Deus na sua suficiência e existência, como Deus se comporta na sua eternidade, então nós temos esse problema de que Deus se parece conosco, de que nós parecemos com o nosso Deus. Mas o homem que explica o mistério, e assim como ele é, nós o veremos, porque de fato nem tudo que aparece na vida dele. Por isso que João disse na primeira vista dele, assim como ele é, nós o veremos, porque ele tem uma fisionomia. A ideia de que Deus é igual a nós, sabe o que isso contém? Para que nós entendemos de fato quem é Deus. Então, mas aqui é o Senhor. A mão de Deus estava veio sobre mim. Quando ele disse, a mão de Deus veio sobre mim, depois que nós entendemos por que essa mão aparece aqui? Por que essa mão aparece aqui? Então, Ezequiel pega e vai ser, irmão, eu estou mexendo pouco a pouco. Ezequiel então vai pegar e dizer, a mão do Senhor veio sobre mim. Ezequiel está atribuindo a Deus uma característica humana, eu tenho que estudar, sou obrigado a estudar alguns emblemas da mão de um homem. Olha aí. A mão de Deus está aqui. Isso é uma linguagem para tentar se compreender como Ezequiel estava sendo tomado por Deus. E quando você vai, pode pegar um livro da ciência do corpo humano, e você vai ver que o que eu estou falando é isso. Você vai ver que a mão ela tem 12 pontos a ter. Olha, fazendo agora essa conta, nós temos digitais, diga comigo, nós temos 5 dedos, cada dedo um osso diferente do outro, cada dedo com um nome, diga comigo 6. Nós temos as unhas, diga comigo 7. Nós temos, irmãos, 6. 8. Nós temos nervos. 9. Nós temos, irmãos. E o que acontece agora? Dentre coisas que temos no corpo humano. Ezequiel está dizendo, a mão do Senhor veio sobre mim. Irmão, se a nossa mão, sendo humana, tem tudo isso, imagine que não tem na mão do Senhor. Agora eu quero pegar sobre os emblemas da mão de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. A mão de Deus é algo tão importante na vida do crente que um dia chegaram para Davi e disseram, quer que Deus te entregue a seus inimigos? Quer ser morto à espada? Ou você está querendo cair na mão de Deus? Davi levanta, irmãos. Davi estava sozinho, mas falou por todos, caiamos, nas mãos de Deus. O que tem de tão importante na mão de Deus que Davi disse, caiamos nas mãos de Deus. Diga a Deus, aleluia. Aleluia. Escute, a mão de Deus é tão importante. A mão de Deus é tão envolvente que um dia Jó chega para os seus amigos
primeiro emblema da mão de Deus é que a mão dele proporciona livramento. Nem tudo que acontece na nossa vida escapamos por sorte. Crente não tem sorte. Diga perdão. Crente não tem sorte. A Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo número 3, que Deus manifesta-se a Moisés. E diz assim: com a minha mão, eu os libertarei. Olha aí, com a minha mão, eu os livrarei. A mão dele proporciona livramento. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que se fôssemos parar aqui para ouvir o pastor Wes e tantos outros irmãos aqui contar uma história de livramento, essa noite seria pequena, mas eu quero compartilhar com os irmãos uma coisa que me aconteceu. Quem viaja para Divinópolis estava ali na altura do trevo que vem para Perdigão, desce para Perdigão. Para quem está em Divinópolis, sentido a Pitangui, depois que passa o trevo, lá embaixo tem uma curva, irmão. Eu entrei naquela curva a 120 por hora, fui lá na seca, 12 metros do nível do asfalto, até onde estava a seca, caí rolando na BR, caminhão passando para lá e para cá, montei na moto e cheguei. Aleluia! Aleluia! Quando eu era criança, eu fiz uma casa de 2 andares, pode não era mais simples. E lá de cima eu pegava, colocava os pregos. Quem passar a mão na minha cabeça, na minha nuca, vai ver que eu tenho uma bolinha. Sabe o que é? Um prego 17 por 21. Perfurou a minha cabeça. Quase que teve que tirar de martelo. Aí eu disse, na época eu tive sorte. Mentira. Foi a mão dele. Glória a Deus. Funcionou. Aleluia, Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Glória a Deus. Acontece por mim. Outra coisa. A mão dele proporciona livramento. Pastor Léo. A Bíblia diz que Acabe morreu. João, seu filho, começa a exaltar demais. E de repente, 3 exércitos se unem para derrotar o exército de Acabe. Por quê? Porque enquanto Acabe estava vivo, ele cobrava muito louco. Depois de morrer, ele disse, não vamos para cá mais. Chorou, meu menino, vai botar a ordem aqui no país. Vamos guerrear contra ele, vamos matar. Aí diz a Bíblia que subiu todo mundo, 3 reis subiram para matar o exército de Israel. Nesse inteirinho saiu correndo, chorando, foi até Jonabá e disse, Jonabá, jura comigo porque os inimigos estão chamando demais. E eu não posso vencer. Jonabá era crente, Jorão dizia que quando Josafá, ele surge na guerra, caminha para a guerra, eles disseram, rapaz, está acontecendo alguma coisa. Tem algo acontecendo. Vamos consultar o profeta. Aqui não tem o nome de Deus. Alguém dizia, tem o seu filho de Josafá, lá de Abelá. O cara é bom. Prega que é um dedo. Vamos lá. Chega lá. Olha a palavra de Eliseu para Jorão. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Você não tem vergonha de me consultar? Faz o favor de consultar os 400 profetas de Baal que sua mãe passou. Aqueles que escaparam. Vai perguntar àqueles de Baal e de Acera. Eu vou te responder o que você tem me perguntar, mas não por causa de você, rapaz. Porque você não tem moral no reino de Deus, não. Por causa de Josafá ainda é crente. O que acontece? Quando Josafá ele vai profetizar, toca o instrumento, uma coisa dessa história, e Eliseu não ouviu o instrumento,